homozigose recessiva, né? No loco B, tem que ter um loco, né? Um gene dominante. E para ser tordilho, eu tenho que ter um gene dominante no loco G. Para ser tordilho, eu posso ser tordilho de castanho, posso ser tordilho de preto. Então, tem que ter no loco B um B dominante, seja ele homozigoto ou heterozigoto. Mas para ele ser rusílio, lembra cá no loco B que para ele ter pelos vermelhos, ele tem que ser homozigoto recessivo, porque rosílio é uma variedade do tordilho. Ele dá impressão de rosa, por isso que ele é chamado rosílio. Ele tem pelos brancos entremeados e pelos vermelhos, o que dá uma aparência de rosa, por isso que é chamada de pelagem rosília, né? Joia. Mas, para ele não ser tordilho, no loco G, ele tem que ser homozigoto recessivo. Veja como tem correlação todos os genes, né? A gente não vai falar aqui nem de 10% dos genes que influenciam numa pelagem de equino, né? E aí vem o loco A, que controla a eumelanina preta e a feomelanina, né? Então, ele afeta o loco B. O loco A, ele afeta direto o loco B. Mas não afeta quando ele é homozigoto recessivo. Se no loco B eu tenho uma homozigose recessiva, eu não tenho nenhum problema com existir no loco A nem azão, nem azinho. Por quê, gente? Porque no loco B, vamos voltar lá para o loco B, toda vez que eu tenho ele em homozigose, o pigmento preto na pele e os pelos são vermelhos no corpo. Aí eu não dependo do loco A. Opa. Bom, se ele for heterozigoto ou homozigoto recessivo ou homozigoto dominante lá no loco A, esse animal vai ser alazão. O que é uma pelagem alazã? Uma pelagem alazã é uma pelagem que tem crina, cauda e corpo da mesma cor. Crina, cauda e corpo. Beleza. Mas tem um desorganizado aí que nunca vi. Tem pessoas que são espírito de porco mesmo. Mesmo a gente bota no controle, mas então, se eles tiverem heterozigoto, né, ou homozigoto dominante no loco A, ou eles forem homozigotos recessivos no loco A, eles são alazão, né? Os cavalos são alazão se tiver isso. Tá. Mas ele combinando com o loco B, se ele for heterozigoto ou homozigoto dominante,
no loco A e heterozigoto ou homozigoto dominante no loco B, ele vai ter pelos pretos na cauda, crina e nos membros, né? Vai formar os cavalos isabelinos, né? Que tem os braços e as pernas pretos, com zebruras até o joelho, até a parte do antebraço. Vamos lá. Mas se ele for se ele tiver a presença de A recessivo, né? Se ele for azinho, azinho e mais bezão, bezão, ele vai ser totalmente preto, né? E se ele for AT, né? Que é uma mutação do gen A, ele vai ser preto, clareando no focinho e nos flancos. Então, se ele for AT, ele vai ser preto, clareando no focinho e nos flancos, né? Que é uma variação no microsatélite do loco A, que há uns anos atrás não se sabia ainda. Bom, e no loco C, a diluição dos pigmentos do pelo e do corpo. Por exemplo, se ele for no loco C, CCR, né, que é o CR de cremelo, né, é o CR de cremelo, ele vai ter olhos azuis, pele rósea e pelo creme, né? Então, se ele tiver no loco C, CR, CCR, ele vai ser, se ele for homozigoto dominante CCR, ele vai ter olhos azuis, pele rosa e pelo creme. Se ele for, porque o CCR, ele tem uma ação de dominância maior. Se ele for CCR Czinho, não afeta, se ele for heterozigoto, ele não afeta pigmentos pretos, né? Beleza. E se ele for CCR mais bezão, se ele tiver bezão, ele vai ser baio. O que é um cavalo baio? É um cavalo de pele amarela, o creme vocês podem considerar como se fosse uma nuance, né? Uma tonalidade de amarelo, e vai ter mais claro ou mais escuro, mas a crina e a cauda vai ser preta, certo? Mas se ele for bezinho, a crina e a cauda vão ser mais claras. E se ele for Czinho, não vai influenciar nem na crina, nem na cauda, e nem na pelagem do corpo. Se ele for lá no loco C, homozigoto recessivo. E aí o gen D de diluidor mesmo, né? É o gen que dilui. Ele dilui pigmentos pretos, pigmentos vermelhos no corpo e listas escuras no dorso. É o caso de cavalos com lista de mulo, né? A gente chama de lista de mulo ou lista de burro, né? Aqueles cavalos que têm aquela lista mais escura, né? Que vai de lá da garupa até a cernelha. Ela vem pelo meio da coluna certinho, né? Então, esse a gente já sabe que no gen D, se tiver o desão, ele vai ter extremidades escuras e pode ter a lista de mulo. E se for homozigoto recessivo,
ele vai ter a pigmentação natural, ele não vai ter diluição de pelo. E aí vem o loco S. Ele vai determinar manchas brancas junto lá com o loco W, né? Manchas brancas na pelagem e pele rosada. São os tobianos, os pampas, né? Então, S vai ter mais dominância ou ser igual a ST, que vai ter mais dominância ou sobredominância do gene S. Então, vai ficar S com manchas brancas em qualquer pelagem, né? Se eu tiver Szão. Se eu tiver Szão Tzinho, ou a gente chama de sobre T, a gente vai ter pelos brancos espalhados, né? Então, S tem mancha definida. ST tem pelos brancos espalhados, não tem a mancha, tem pelos brancos. E se for SS heterozigoto, animais sem mancha são os tobianos, né? Os tobianos não têm mancha no corpo. E o O, que é de oveiro, né? Ele tem manchas brancas e o contorno das manchas brancas, né, recortado, para cima, não ocupando o dorso. Pele rosada, pelos, pelo menos um membro pigmentado. Esse é o chamado pampa oveiro, né? Ele tem manchas brancas para cima, né? Não ocupando o dorso, então ele tem no costado, até lá em cima, mas não ocupa o dorso. A pele dele é rosada, os pelos, menos um membro é pigmentado. Pelo menos um membro vai ser pigmentado, né? Vai ser vermelho, amarelo ou preto, né? Que são as três cores básicas que tem vários tons. Então, e aí é outro gene letal, né? Igual o W. Se eu tiver uma homozigose dominante no loco O, eu tenho um gene letal para cavalo, certo? Se eu tiver heterozigoto, ele vai ser oveiro. E se ele tiver homozigose recessiva, ele vai ser a pelagem conforme os outros genes. Ele não vai sobrepor sobre os outros genes. E aí, gente, a gente tem algumas brincadeiras aqui de possibilidades de acasalamento, né? Às vezes, o dono, né, lá do Aras, ele quer desenvolver uma pelagem, ele quer variar uma pelagem ou fixar uma pelagem, né? E aí, se ele tiver um animal turdilho e cruzar com outro animal turdilho, todas as colorações são possíveis, desde que ambos sejam heterozigotos, certo? Se não, apenas turdilho. Então, se eu tiver heterozigose no loco G, eu posso ter qualquer pelagem cruzando um turdilho com um turdilho. Aí, poxa, professor, como é que eu vou saber? Aí eu tenho que saber a mãe daquele turdilho e o pai daquele turdilho e os avós. Porque aí eu vou fazendo o cruzamento genético, né? E vou vendo, então a possibilidade dele ser heterozigoto vai ser grande. Então eu posso ter todas as colorações, se ele for heterozigoto. Certo? E se ele não for, né? Aí, beleza. O cruzamento entre os turdilhos só vai dar turdilho. Beleza. Se eu pegar um turdilho e cruzar com preto, e aí vocês podem fazer esse exercício, né, em casa, levando em consideração cada loco, todas as colorações vão ser possíveis, né? Aí vocês pegam e cruzam cada locozinho e vão ver que todas as colorações vão ser possíveis. Quando eu pego um cavalo turdilho e cruzo com um cavalo preto, com a égua preta, né? Cavalo com cavalo não adianta cruzar que não sai nada. Então, cavalo turdilho com égua preta
vai dar isso aí. Todas as colorações são possíveis. Turdilho com pelagem castanha, todas as colorações são possíveis, com exceção do Isabel. Você lembra que eu falei que tinha um isabelino? São aqueles que têm as extremidades e os membros escuros. Então, se eu cruzar turdilho com castanho, né, isso pode ser até uma questão de prova, né, para demonstrar. Boa ideia. Então, eu vou ter todas as pelagens possíveis, mas não vou poder ter um cavalo Isabel, né? Por que Isabel? Porque a princesa Isabel, né, ela gostava de cavalos com extremidades escuras. E ficou-se a nomenclatura. É o que eu lhe falei, a regionalização, né? O que a gente chama de lubuno aqui, que é um cavalo que tem pelos com duas cores, cada fio de pelo tem duas cores, vermelha e preta. O cavalo lubuno, no quarto de milha, né, se chama zaino. Então, são pelagens que se chamam diferentes a cada associação, porque ela é regional. Bom, turdilho com alazão, todas as colorações são possíveis também, com exceção do Isabel, porque a gente viu que o castanho e o alazão, eles têm muita influência do loco B. É só vocês irem lá e consultar o loco B. Poxa, para ser turdilho, para ser alazão, aqui no loco B tem que estar assim, né? E aí vai ficar fácil a gente ver que vão dar todas as pelagens. Ora, preto com preto, e aí vem aquela coisa, né? Os criadores às vezes dizem, não, eu vou começar agora a cruzar preto, porque eu só quero cavalo preto. É uma das pelagens mais difíceis de fixar, porque para ela existir, existem poucas interações, né? Então, como existem poucas interações, a probabilidade é menor. Ó, questão de prova, muito bom. Preto com preto, né? Ele pode dar preto, alazão, palomino, baio amarelos, ou baio amarelos, ou baio isabéis. Todos esses podem ser cruzando preto com preto, né? E aí o leigo diz assim, não, agora eu vou fixar tudo preto, só vou comprar água preta e cavalo preto. Então, tem que ter cuidado, né? Porque os pretos, eles podem dar várias pelagens, né? Para fixar pelagem preta é difícil. Por isso que tem um percentual baixo de cavalos pretos na maioria das raças, né? Preto com alazão vai dar preto, palomino. O palomino é um cavalo que tem lá o gene do cremelo, CCR, né? E ele é um alazão, porque a crina é quase branca, mas ela é um creme bem clarinho e os pelos do corpo amarelo. Então, ele é um alazão, o palomino. E posso dar os baios amarelos, né? O baio amarillo, como chamam os espanhóis, né? Então, preto com castanho vai dar preto, castanho. Você vê que preto com alazão não dá castanho. Ó, preto com alazão não dá castanho. Ah, eu quero fazer uma tropa castanha. Então, não pode cruzar preto com alazão. Porque senão não vai dar castanho. Preto com castanho dá preto, castanho, alazão, palomino, baios amarelos e baio Isabel. Né? Preto com baio. Gente, vocês vão ver outras nomenclaturas. Porque, a depender dos povos, eu me baseio muito no povo espanhol, que teve muita influência dos mouros, né? E os mouros, eles eram fera em cavalo. Né? E aí, essa forma ficou... O espanhol roubou um pouquinho, porque miscigenou muito com o povo mouro. Preto com baio vai dar preto, castanho, alazão, palomino, baio amarelo e baios, né? Castanho com castanho, só dá preto, castanho e alazão. Bom, acabou. Ah, eu não quero ter animal despigmentado. Cruza castanho com castanho, você não vai ter animal despigmentado. Você não vai ter animal turdilho, né? Então, cruza castanho com castanho, que você vai fixar. E se a gente for colocar
A maioria das pelagens no mundo são castanhas. Né? Castanho com alazão vai dar preto, castanho e alazão. Castanho com baio vai dar preto, castanho, alazão e baio. Tudo isso para a gente chegar, o que a gente faz? Vai cruzando locus com locus e vai vendo, né, as condições. Ó, esse aqui tem que ser CC, né, porque ele não pode ser cremelo, né? E aí ele vai ter Bzão, porque tem que ter pelo preto. E aí, se for Bzinho, é que vai estar... ele tem que ter uma homozigose ou heterozigose, para eu saber que tipo de pelo ele vai ter. Primeiro eu caracterizo uma pelagem de um, depois eu caracterizo a pelagem do outro. Alazão com alazão, meu amigo, aí não tem jeito. Só sai alazão. Cruzou alazão com alazão, só sai alazão. Alazão com baio, aí por causa da variância dos locos, eu vou ter pretos, castanhos, alazões e baios. E aí, gente? Esse cavalo, se a gente fosse classificar agora, ele seria um tordilho, né? Por quê? Porque ele tem pelos pretos e pelos brancos entremeados e pelos pretos. Eu posso... porque um cavalo jovem ou um cavalo adulto, difícil saber aqui agora, porque eu não estou olhando a muda dele, né? Mas do que eu estou vendo agora, essa pelagem porque pelagem e resenha se faz no momento, né? A gente viu que tem influência do clima, da nutrição, do sexo, da idade, né? Essa pelagem pode mudar. Mas ele visto agora, ele seria um tordilho negro, né? Tordilho negro apatacado. Apatacado, professor, por que apatacado? Porque vocês veem que ele tem nuances, né, que formam patacas. Para vocês que são mais novos, vocês não sabem o que é pataca. Pataca é uma moeda antiga, né? Não é a moeda do tio Patinhas, mas ele chamava de pataca também, né? Mas a pataca é uma moeda antiga. Isso custa tantas patacas. Então ele parece que tem aquelas moedazinhas desenhadas. Ora, mas não são manchas brancas, são manchas cinzas, né? Pelagem de cavalo é bom porque a gente começa a saber definir cores, né? A gente costuma chamar de creme claro de branco, e não é creme claro. Cinza de branco, não é cinza claro às vezes. Então esse cavalo, ele é um tordilho negro apatacado, né? Por que ele é tordilho? Porque ele tem pelos brancos entremeados a pelos de cor no corpo. No corpo, né? Então, como aqui todo mundo já fez anatomia, eu não preciso explicar o que é cor. Beleza. Vamos para outro? E esse cavalo que estava lá na nossa primeira foto, quando a gente abriu, engana-se quem disse que esse cavalo é branco. Esse cavalo não é branco. Ele é um tordilho alvo, né? Então, esse cavalo é um tordilho ou tordilho alvo. Por quê? Porque ele parece branco. Professor, como é que você sabe que ele não nasceu branco? Porque só alguns cavalos de uma raça hípica austríaca é que nasce branco. E para ser branco, tem que nascer branco, né? E como essa não é essa raça, né? Eu sei que ele não é branco, ele é tordilho. Ele nasceu bem mais escuro e foi clareando, 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 clareando. E esse cavalo? Vou dar 2 minutos para vocês pensarem. Esse cavalo é muito legal, né? Olha, veja lá se ele tem extremidades, né? A gente está vendo aqui os antebraços, né? E cá na canela,
nuances escuras, cauda preta, crina preta, ó. O que acontece? Mas ele tem pelos brancos intermeados em pelos vermelhos e uma cabeça pigmentada sólida, quer dizer, na cabeça ele não tem pelo branco. Que a gente não vai estudar agora, mas existem outros genes que determinam isso. Bom, esse cavalo pode ser chamado de turdilho? Pode, porque ele tem pelos brancos entremeados em pelos vermelhos. Mas que variedade de turdilho ele é? Ele é um rosílio. Por quê? Porque é pelos brancos entremeados em pelos vermelhos. E eu ainda poderia dizer que ele é um rosílio cabeça de mouro, né? Então, eu posso dizer também que ele é uma pelagem rosília castanha. Por quê? Porque a crina e a cauda é preta. Mas se ela não fosse preta, se a crina e a cauda fossem da mesma cor do corpo, fossem vermelhas, ele era uma pelagem rosília alazã. Então, esse cavalo ele é de pelagem rosília castanha, porque tem crina e cauda preta, cabeça de mouro, porque na pelagem da cabeça, a pelagem é sólida, não tem pelos brancos entremeados na pelagem da cabeça. Então, a gente pode chamar esse animal, eu posso dizer que ele é calçado de anterior. Então, se ele fosse baixo calçado, era baixo aqui do boleto. Como é acima do boleto, eu vou chamar ele de médio calçado de anterior. Então, na quartela, eu chamaria ele de baixo calçado de anterior. Né? Como está acima do boleto, ele é médio calçado de anterior. Mas essa mancha branca podia ir, esse branco podia ir até cá em cima. Se passar dos cotovelos, então eu vou chamar ele de alto calçado. E aqui até o cotovelo de médio. E ele, na resenha, vai estar baixo calçado de posterior, porque o branco está na quartela. E como ele tem uma manchinha branca só aqui, ó, eu vou dizer que ele é baixo calçado armeado, porque a manchinha é muito pequena, de posterior esquerdo. Né? Isso porque eu não estou vendo os acidentes de pelagem, se ele tem espada de São Jorge, redemoinho. Né? Então, se eu fosse classificar essa pelagem por inteira, fazer uma resenha, eu diria que ele, a depender da raça também, viu? Que tem raça que não admite algumas nomenclaturas. Mas ele seria uma pelagem rosília castanha, isabelina, porque tem as extremidades pretas, médio calçado de anterior e baixo calçado de posterior direito e armeado de posterior esquerdo, certo? Então, eu diria que ele é um triavo, né? Porque o armeado não é considerado calçado. Calçado é quando a parte branca está totalmente definida. Você vê o que é pelagem. Ah, e esse daí? Gente, esse cavalo é uma raça da ilha de Malta. E por isso a pelagem dele ficou conhecida como preta maltês. Boa, volta. Aí fui eu mesmo. Então, preta maltina ou preta maltês, tanto faz, porque é da ilha de Malta. Veja como deve ser o gene para eu ter a pelagem preta maltina. Quem é que lá no loco B, quem é que lá no loco G tem que ter, ou no loco W, como é que devem ser os locos
em termos de composição genética, para que eu tenha uma pelagem preta maltina? Boa pergunta de prova, olha, legal. Então, essa é a condição desse animal, é pelagem preta maltina. Você vê que a crina e a cauda são despigmentadas. E o pelo no corpo é preto. Certo? Então, é a preta maltina. E esse daqui é o cavalo preto, mas como ele tem, ele visto, parece que ele está meio azulado, a gente chama de preto azeviche, né? Porque ele tem é tão preto que a reflexão da luz faz que a gente acha que ele é preto azulado. Aí a gente chama ele de preto azeviche, né? E aí nós vamos ver um cavalo alazã, de pelagem alazã, tostada, crinalvo, quer dizer, com a crina alva, e apatacado com aquelas patacas, né? Então, por que ele é alazã? Porque a crina não é preta, ela é de uma tonalidade mais clara do corpo, né? Então, a alazã tostado, por que tostado? Ele dá essa aparência de tostado. É porque é tão escuro que dá uma aparência de pelos pretos. Pode ser até que tenha um pelinho outro preto, mas é a aparência do pelo preto, tá certo? Então, a alazã tostado e a pataca, ó, porque forma essas patacas. Então, chama de apatacado. Essa é a pelagem, certo? Gente, me fala uma coisa. Dúvida. Não tem dúvida? Nenhuma dúvida? Professor? Fala. Sobre o cavalo albino, eu já vi algumas pessoas falando que o albinismo ele não existe nos cavalos e que o nome certo seria um pseudo-albinismo. Isso é verdade ou... E agora, com esse conhecimento que você tem, você acha que isso é verdade ou que é mentira? Hein? O senhor falou aí que Eu falei? Então, o que eu falo é mentira. Vamos voltar lá? Vamos raciocinar? Vamos embora. Uhum. Boa pergunta. Vamos para lá. Ora, vamos para cá. As pessoas, os leigos, que eles não conhecem de genética, né? E como o meio cultural do cavalo, ele é dado às, como é que chama? As culturas populares, né? Vamos chamar assim, as crenças não de forma religiosa, mas as crenças, né? De Saci Pererê, dessas coisas. Então, o que acontece? Por que eles dizem que é? Não, não tem o cavalo é falso albino. Não, não é falso albino. Né? Existiam algumas literaturas antigas que diziam que era falso albino porque os olhos eram azuis, então tinha pigmento azul. Isso não tem nada a ver. O cavalo é considerado quando ele tem olho azul. Agora, se eu tenho um cavalo branco, que foi o meu primeiro slide, né? Que é esse daqui do Loco W, né? Falando sobre gens, eu já botei o Loco W de propósito, porque eu tenho cavalos, quando eu falei assim, tem cavalos que você vai olhar branco e de olho preto. Esse é um falso albino. Para ele ser um albino, ele tem que ser branco
de olho azul, mas pode ser azul claro. As tonalidades de azul, qualquer uma tonalidade, né? Porque tem um gene lá que vai controlar a tonalidade desse azul, mas ele é branco. Outra coisa, o cavalo albino, ele nasce branco, ele não se torna albino. Por isso que às vezes dizem, esse é falso albino. Eu vi quando ele nasceu, ele tinha pelos escuros. Porque tem aquele genzinho, ó, que controla o embranquecimento do pelo através do tempo. Então, se ele nascer com alguns pelos escuros e alvejar, que você quase não consegue encontrar nenhum, e o olho for preto, ele é um falso albino. Se o olho for azul, mas ele nasceu, né, com pelos escuros, ele também não é albino. Ele é um falso albino. Agora, se ele nasceu com pelo branco e olho azul, ele é um albino. Por quê? Porque ele é heterozigoto no loco W. Se ele nasceu, não tem nem o pelo, né, lá com pigmentação, nem vermelho, nem preto, nem amarelo. E os olhos dele azul, quando ele nasceu, aí ele é albino. Agora ele nasceu com uma porção de pelo preto, ou amarelo, ou preto e amarelo, ou preto e vermelho, misturados, e nasceu com olho azul. Ele não é albino, ele é um falso albino. Entendeu? Entendi, sim. Obrigada. E a gente se perde. Sua pergunta foi até bom. A gente se perde porque logo nos primeiros slides eu botei a maioria não anota nada, né? Até no Aras, assim, dificilmente, poucos anotam alguma coisa, né? E aí diz assim, não, esse aí é falso albino. O peão sabe, porque quando ele viu nascer, o tratador sabe, porque quando ele viu nascer, ele viu que o olho que tinha pelos escuros, ou que o olho é preto. Vamos lá? Tinha mais uma pergunta. Misa. Fala. Eike aqui. Quando você diz o genótipo WW, que você diz que é letal, certo? Em toda a literatura equina. O Armen, né? O Barnes, todos esses, né, que estudam genética equina. Eu não entendi o conceito de letal. Você tem como repetir, por favor? O que é letal? Letal, nesse conceito aí, seria o quê? Que inibe o outro... Morre. O animal não nasce. Ah, entendi. Porque na hora que parear o espermatozoide com o ovócito, que a fita DNA pareou, acabou. Morreu. É um gene letal. Letal de morte. Entendi. Entendeu? Ô Misa, pegando... Aqui em cima tem o loco W, você falou que ele pode suprimir, né, os outros genes, seria a epistasia. Tem alguma característica, sem ser com relação à pelagem, sei lá, uma característica fisiológica, algo do tipo, que esse gene W ele pode também suprimir, causar uma epistasia em algum gene desse tipo, não sendo de pelagem? Tá. Aí são correlações de interlocos, né? As correlações de interlocos ou intergenes, elas existem, né? Por exemplo, dificuldade de detoxicação hepática. Geralmente, quando eu tenho heterose no gene, porque se for homozigose dominante no gene W, ele não nasce. Então, eu não tenho mais o que correlacionar. Mas se for uma heterose do gene W, né, no animal, geralmente está ligado a problemas hepáticos ou renais. Vai depender de outros genes. Né? Só para lhe dar um exemplo. Sim, existem genes que controlam
uma característica e que tem correlação com outros. E tem outros que não têm, né? Que estão ali, mas só controlam aquela característica. Mas tem gente que tem correlação, né? E dando um exemplo, nesse aí. Geralmente, os animais que dependem de outros genes também, os animais que nascem heterozigoto W, no loco W, eles têm problemas renais ou hepáticos. Sem contar com outro problema, né? Que é a falta de produção de melanina, e aí provoca problemas de pele, né? Os melanomas, né? Melanoma, mas muito bem. Certo, e... Peraí, deixa eu lembrar a pergunta, acho que eu esqueci. Deixa alguém perguntar mais aí, que veio na mente aqui e deu branco agora. Eu vou raciocinar aqui. Tá. Mais alguém? Pergunta aí para ele que lembrar, pô. Gente, isso é uma correlação simples. Eu enxuguei aí, é o que eu falei. Não estou brincando, não. Não tem 10% de loco aí que a gente deu, viu? Porque é muito controle. Se vocês pegarem assim, entrarem na seção do machador, do crioulo, para ver as pelagens, ali vão estar as básicas, né? Mas dentro daquelas básicas existem variações inúmeras. Professor? Fala. Professor, tá me ouvindo? É que minha internet caiu e eu perdi um pouco o começo. Aí eu fiquei meio perdida. O começo? O começo até começo, aonde? Fala aí. locos, genótipos, o lance do B, se eu não me engano. Não tem problema porque ela vai estar gravada, certo? Ela vai estar gravada aí. Não tem problema. Ela vai... Eu tô vendo esse slide pela primeira vez, que quando eu acessei de novo, já tava falando de machador, tortilha. Eu fiquei tipo assim, o que tá acontecendo? Já tá. Beleza, você vai fazer isso, porque assim, aí eu teria que retornar a aula toda. E isso aí agora, nesse momento, inclusive, porque eu ainda vou fazer a prova com o pessoal de genética, né? O pessoal que falta fazer, né? Porque tiveram problema na internet. Mas ela vai estar gravada, né? O slide já está lá no AVA e ela vai estar gravada. E, além disso, você pode mandar dúvidas pela líder. E qualquer coisa eu vou tirar as dúvidas. Gente, um aviso. Nossa prova... Nada, filha. Nossa prova está mantida para dia 12, viu? Dia 12, porque vocês podem se acostumar que quinta-feira é feriado, mas sexta não é. Apesar de ser dia dos namorados, mas vai ter aula normal, namora depois, viu? Ou antes. Certo? Tem alguém com o microfone aberto, é Eike mesmo. Professor? Fala. Micaele, o senhor já acabou a aula e aí agora vai fazer a prova do pessoal, é isso? É isso, eu só estou esperando o pessoal fazer a última pergunta aí, que está tentando lembrar de alguma coisa, mas já vou fazer a prova. Já lembrei. Não é sobre o assunto, não, mas eu queria te fazer uma pergunta. Fala. Tem uma aluna que falou comigo, que te mandou e-mail, mandou para a Aline também, e não fez a primeira parcial, tá com os prints tudo certinho, para o senhor dar uma olhadinha no e-mail dela, por favor. Tá, nome da aluna. Bruno, peraí que eu te mando agora no WhatsApp, o nome todo. Pronto, Misa, lembrei. Fala aí. Com relação a essa combinação de genes, a exemplo do WW, que pode ser letal, e algumas alterações, como o senhor tinha citado, o melhoramento assistido, que o senhor comentou algumas aulas atrás, que está sendo estudado, né? Tem crescido, apesar de ainda ser caro e tal. Mas eu queria saber
se é constante essas alterações em equinos, tá? E se já tem sido praticado, estudado o melhoramento assistido em equinos para evitar algo do tipo, né? Que já possa enxergar problemas futuros, ou até mesmo antes de fazer o cruzamento entre os pais. Tá. Constante fica muito vago, mas eu vou lhe responder assim. Acontece em percentual baixo, né? Mas acontece. O percentual de combinação de gene letal é baixo, mas acontece. Melhoramento assistido em equinos, eu não conheço, pelo menos na América do Sul, quem faça. Existe um programa do Hannoverano, da Alemanha, né, que já fazia um programa de melhoramento de seleção através de melhoramento populacional, né, genética de população, e eles tinham um programa do Hannoverano, do pônei austríaco também, não sei o PSI na Inglaterra, mas poucos cavalos. Na América do Sul eu não conheço, sinceramente eu não conheço. Na América do Sul eu não conheço. Pronto. Valeu, professor, um abraço. Agora, seria excelente, né? Porque nasceu o potro, você tira o sangue, faz o mapeamento genético dele. Fez o mapeamento genético, beleza. Aí o que você vai fazer dali em diante? Você vai saber, né, junto com o outro mapeamento genético da fêmea que você vai utilizar para a cruza, você vai fazer o cruzamento, né? Você vai fazer o cruzamento. Aí você sabe que não existe a probabilidade de dar, por exemplo, um gene letal, ou direcionar para alguma pelagem, ou outra característica qualquer, né? Valeu, Misa. Obrigado. E mais alguém? Tá. Bruna fez a parcial, né? Foi bem na parcial. Aí depois só eu olhando as outras parciais dela. Aí eu só olhando as notas dela, como é que foi, como é que não foi. Mas isso eu vou anotar aqui o nome dela e depois eu vou ver o e-mail de Bruna. Ela me falou aqui que não fez a primeira parcial. Peraí que ela está respondendo, que ela está sem microfone. Ela me falou aqui, professor, que não fez a parcial, não. Será que tem outra Bruna na turma? Sim. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, viu, rapidinho. Tá bom. Espera aí. Deixa eu ver se eu vejo isso aqui. Que aí eu dou uma resposta a ela, mas é da turma. Ana Carolina. Eita, o sistema aqui caiu do ar, peraí. Arrasou.
Gente, passa para mim agora. Eu saber quem é que está presente. Dentro daqueles que mandaram a justificativa, né? Vou colocar uma lista agora no grupo, viu, gente? Vocês colocam o nome de vocês, por favor. De quem assistiu a aula? Professor, é isso? Não, a lista é para quem não fez a prova. Quem não fez a prova na semana passada. Gente, permaneçam aí, viu? Que a internet do professor caiu. Ele tá pedindo para vocês aguardarem aí. Gente, tá me ouvindo? Sim, professor. Ah, beleza. Bruna, deixa eu só olhar aqui, ó, como é que tá sua vida aqui. Bruna Alexandre, né? Bruna Alexandre de Oliveira Mota. Professor, os alunos que não vão fazer a prova já pode sair da chamada? Pode sim. Ok. Professor, Fala, filho. se eu tiver alguma dúvida com relação à aula de hoje, é porque eu cheguei tarde, aí teve um problema no aplicativo, aí eu
me perdi todo. E aí eu vou reassistir, vou estudar aqui. Aí, se eu tiver alguma dúvida, eu posso mandar um e-mail para o senhor ou eu mando para a Micaele, que ela manda para o Pode. senhor? Mande para a Mica, porque chegam muitos e-mails, é o que eu tenho explicado ao pessoal. Não é má vontade, é porque chegam muitos e-mails. E aí a gente fica sem saber aquele aluno de onde é, porque não só vocês são 100, aí tem mais clínica, tem mais 2 turmas de bovinocultura, aí eu tenho de outras faculdades, aí eu tenho corporativo, coordenadores, né, os próprios professores. Acaba que esses e-mails se perdem, mas quando eu chego, vejo que veio pela líder, eu já sei que é alguma coisa da sala, entendeu? Aí fica mais fácil para mim. Ok. Tá, não é por obrigada. deixar de querer assistir. Tá. Bruna Alexandre. Na primeira parcial, tem uma correção, tem uma nota aqui de 230. Depois, vamos ver. Bruna. E a outra parcial, que foi uma que não foi feita. Está aqui como você não fez. Que foi uma que foi online. Foi a parcial de 500 pontos. Uma parcial está 230, Bruna. Bruna, está me ouvindo? Ela tá te ouvindo, professor, mas ela tá sem microfone. Ela tá falando comigo pelo WhatsApp para eu poder responder você. Tá. Ela tem uma parcial, que foi aquela que foi enviada. Aquela deu 230 que ela tirou. Ponto. E tem uma outra que ela não fez, que foi a online. Ela tá dizendo aqui, professor, que ela não fez com certeza e que foi a do dia 17, a que ela tá questionando. Será que não é algum erro do sistema? Não sei o que é do dia 17. Eu sei a parcial 1, que foi a que foi enviada. Essa está com a nota 230. E depois, essa foi enviada pelo e-mail. E a outra, que é a parcial online, que valia 500 pontos, ela não fez. Ela tem que me dizer qual é a prova. Agora, oficial, vou para oficial 1. Ela disse aqui que foi a do dia 17, que enviou os prints com as fotos para o e-mail do senhor. Quer que eu pergunte para ela o e-mail? Porque aí o e-mail você consegue achar rapidinho na barra de buscar. Olha aí. Estou pedindo aqui. Professor. Fala. Boa tarde. É Thaís que está falando. Ruth, uma colega nossa, está sem microfone e pediu para perguntar ao senhor quando vai ser a segunda chamada, porque ela é uma aluna que ela entrou atrasada. O senhor já tinha feito a prova do primeiro bimestre, as parciais, e ela só conseguiu fazer agora. Beleza. Segunda chamada, eu não tenho ainda a data, viu? Ah, tá. A gente... Mandei agora, professor, para você o e-mail dela, do WhatsApp. Não estou te ouvindo, professor. Acho que a internet dele caiu de novo. Micaele, se ele falar, é Thaís que está falando, depois você me avisa, por favor, meu amor, é Ruth, porque ela não fez nenhuma ainda e está sem microfone. Pede para ela me chamar no privado, no WhatsApp, e me mandar a situação dela que eu passo para ele. Tá bom, Miss. Obrigada, amor. Beijo. Nada, beijo.
Professor, boa tarde. Que horas que vai começar a prova? Porque eu preciso ir Ele não tá na sala, não, Júlia. A internet dele caiu.
Bom, eu já peguei o e-mail de Bruna, vou olhar direitinho, viu? E agora eu vou começar a prova e aí depois eu dou um retorno. Eu já gravei. Tá certo, professor. Aí depois eu dou um retorno, tá bom? Gente, Qual é a unidade e a seção? vai ser unidade 4, seção 3. Unidade 4, seção 3, ok? Tá ok. Professor, o senhor quer que eu passe a lista dos nomes que o pessoal colocou? É bom. Ok. Prova. Quem não vai fazer, E eu posso sair também ou o senhor quer me ajuda ainda? não, aí você botando lá no zap, para mim, acabou, tá bom. Tá bom, então qualquer coisa o senhor fala comigo no WhatsApp. Ok. O senhor já postou a prova, professor? Ainda não. Estou postando agora. Estou abrindo aqui, é porque demorou. Caiu tudo, caiu minha internet toda. Agora que está voltando. E agora que eu consegui acessar o AVA. Entendi. A prova é a mesma coisa, verdadeiro ou falso, viu, gente? São 5 questões. E daqui a pouco eu pergunto quem terminou e quem não terminou. Então, unidade 4, seção 3. Já mandei salvar aqui, já vai entrar aí já já. Façam a prova com atenção, com calma, viu? Beleza, eu já confirmei aqui, ela já entrou, viu? O primeiro que acessar me fala, viu? O meu ainda não entrou, não, viu, professor? Estou esperando aqui. Ok, Júlia. Primeiro que conseguir acessar, me fala. Ó, consegui acessar. Vou começar a contar o tempo. Garota falou. Passarinho por aí. Canarinho, um recado dobrando aí. Ah, meu. Ah, tá ligado. Tá cantando direitinho, né? Cadê o filhote dele? Logo, logo vou tirar um filhotezinho dele. Aí Mas você ele é me bom. entrega o... Eu te dou um. O pessoal confunde, né? Porque canário belga não é animal da nossa fauna, né? É verdade. Se soltar ele morre. Agora, às vezes, eu falo isso que eu tinha um, aí o cara entrou, você é veterinário do Anadiô, meu amigo. Antes de você falar, procura saber. Canário belga não é da nossa. Se você soltar aqui, ele morre. É verdade, é verdade. Professor, Vamos lá. Eu vou a fazer minha uma prova já... Professor Misael? Beleza. Vou fazer uma chamada aqui. Fala. A minha prova já apareceu. Eu queria cancelar a chamada só para eu poder fazer em silêncio. Pode ser? É isso, eu vou fazer a chamada aqui agora. Tá, mas eu já comecei a fazer ela, viu? Tô aqui. Tá, pode fazer. Stephanie tá aí?
Stephanie. Não tá. Jornande está aí. Tainá, Zoeste. Também não tá, Tainá, Zoeste? Ela Jornande, tá, eu já vi. professor, mas ela pode estar sem microfone, mas ela tá na aula, Tainá. Ah, tá aqui, tô vendo ela aqui. Beleza, tô vendo ela aqui. Tainá tá. Jornande está. Tô aqui. Júlia. Tô aqui, professor. Miséria tá como parcial 2.2, né? É, parcial 2-2. Tá bom. Júlia Lobão. Carla França, você já fez a prova, Carla França? Já está aqui, a nota já foi lançada. Carla França, por favor. Carla França, por favor. Não adianta nem fazer, Carla França, porque sua nota já foi lançada. Pode. Ela tá na chamada, professor. Deve estar sem microfone. Mandou uma mensagem. Professor, o meu não apareceu na seção 3, apareceu na seção 2 para mim, pelo menos. Aí tem aqui, marque verdadeiro ou falso, tentativas permitidas 1. Esse questionário... Vou checar aqui de novo. Não, é a 3, unidade 4, seção 3. Não faça da 2, não. Unidade 4, seção 3. Não faça da 2. Tá, é isso, não tem, na 3 não tem nada, só tem essa. E que tá É falando a mesma coisa. Você vai ter que reiniciar, fazer até ela aparecer. Não adianta fazer outra, só da unidade 4, seção 3. Certo, porque aqui na minha unidade, na minha unidade 2 apareceu como parcial 2 aqui também.
E não é parcial 2, a parcial é 2, 2. Tá assim, MGA, parcial 2, 2. Unidade 4, seção 3. Reinicia 10 vezes o computador e vai ter um momento que ela vai aparecer. Ruth e Matheus Costa. Os dois também já fizeram. As notas estão lançadas. Todos dois, Ruth e Matheus Costa. Não adianta fazer, porque as notas já estão lançadas. Professor, Júlia, apareceu aqui agora para mim, viu? Na seção 3, a 2.2, viu? Hein? Apareceu aqui Não agora. ouvi nada. Valeu, Júlia. Boa sorte aí, filha. Obrigada. Ruth e Matheus Costa. Boa sorte, Júlia. Ruth e Matheus Costa. Todos dois. Já está lançada a nota. Então, nem Ruth, nem Matheus Costa. Nenhum dos dois não é para fazer. Se fizer, é pior. Porque a nota já está lançada.
Bom, é a última chamada. A última, Matheus, se vocês fizerem, vocês vão prejudicar os colegas de vocês que estão fazendo, viu? Espero que não façam.
Professor, terminei minha prova, viu? Já falando. Professor? Professor, Fala. já terminei minha prova, viu? Júlia falando. Ok. Professor? Pode. Tá cortando sua chamada, professor. Thaís Tosta, terminei a prova também. Thaís? Mas, Thaís, você não está na lista, não. Deixa eu ver aqui se está lançado sua nota já. Olha aqui. Fica aí, não sai não. É Thaís Vasconcelos? Isso, professor, sou eu. Ah, então tá certo. Tá certo. Tá ok, filho. Tá em paz. Pessoal que já terminou e quiser ir sair, não pode sair, não tem problema não. Viu? Só quem está ainda aqui é Ruth. Ruth não é para fazer a prova. Professor, terminei. Ok, quem terminou pode ir saindo. Lorena. Estou vendo aqui, Lorena. Você está na lista, tá ok. Pode sair. Não vai ter correção, não é, professor? Se você quiser, a gente faz daqui a pouco, quando todo mundo terminar. Quem quiser, eu faço. Eu vou esperar, então. Tá. O que eu liberei é porque o pessoal que quer liberar logo, libera, não tem problema nenhum. Mas se quiser que faça a correção, depois é rapidinho. Eu faço. Só falta Tainá, Jornandes, Isadora e Ara e Salvatore.
Gente, tem alguém ainda fazendo a prova ou todo mundo terminou? Mila já me disse que terminou. Eu ainda estou fazendo a prova, professor. Ok, filha, faça com calma. Então não precisa mais ninguém falar nada. Quando você acabar, você me avisa, viu, Dora? Viu? Tá bom, foi porque minha filha, o celular dela parou, entendeu? Aí eu também fiquei preocupada. Eu peguei. Hoje eu comprei o. Isso aí eu finalizei, viu, Jordanes? Ok. Só falta o Dora. Tainá não me falou nada, só falta o Dora. Joia, joia. Vou tirar um filhotezinho aqui e vou levar para você, viu? Valeu. Valeu, Isa. Até para a semana. Um abraço aí.
Dora, só depender dos dois. Ô professor, a Tainá tá pedindo para avisar que ela ainda não terminou também, e eu já estou quase terminando, um minutinho só. Valeu. Ah, Dora, desculpa, você já tinha me falado que ainda estava fazendo. É que eu achei que você não tinha falado nada. Aí o quê?
Professor, terminei já. Professor Misael, o senhor está aí? A gente já terminou, tá bom? Todo mundo já concluiu.
Oi, professor. Tá bom, gente, ó, minha internet está muito ruim, certo? Vocês, a Lídia já mandou que vocês acabaram a prova, né? Então, eu vou aproveitar agora que ela está funcionando para eu parar a gravação e gravar a prova, porque senão acaba eu não gravando e é isso, viu? Tá ok? Então, eu vou parar aqui Tchau. e vou gravar.